Olha essa passagem. Simão, Simão, que é Pedro, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Essa passagem é incrível. Primeiro, Satanás pediu para peneirar Pedro, né? Ou seja, a gente já vê aqui que o inimigo ele não tem permissão para tocar num servo do Senhor sem que Deus permita. Assim como Jó também, Deus deu a permissão para Satanás tocar em Jó. Então, temos que refletir aqui, por que Deus permite o mal nas nossas vidas? Porque veja, né, naquele momento Pedro poderia ter pensado assim, caramba, Senhor, Satanás pediu para me peneirar, mas como o Senhor é legal pra caramba, não vai deixar, né? Isso que não vai acontecer. Mas aí Jesus fala, eu orei por você, Pedro, para que a sua fé não desfaleça e quando você se converter, fortaleça seus irmãos. Ou seja, Jesus orou para ele ser fortalecido durante a tribulação. E às vezes é isso que Deus quer de nós, que sejamos fortalecidos em meio à tribulação, né? Talvez você tenha passado por aí por um término de relacionamento, talvez você tenha passado por uma perda de um parente querido, talvez você tenha passado por uma doença, esteja passando por uma doença ou uma situação financeira muito complicada. Enfim, Deus, ele quer fazer com que você seja perseverante. Ele permitiu para que você seja forte, né? É muito interessante um estudo que fizeram uma vez, porque os cientistas queriam colocar vida em Marte. E aí eles fizeram uma biosfera e lá colocaram árvores, plantas, né? Essas árvores frutificaram, tava tudo perfeito, água e tal, tudo perfeito. Só que quando dava o fruto, o galho quebrava e o fruto caía no chão. E eles pensaram, nossa, por que está acontecendo isso? É porque não tinha vento, né? Então o galho ele não era flexível e ele quebrava com facilidade. Às vezes temos ventos na nossa vida que nos deixam ficar mais flexíveis, mais maleáveis, para que a gente possa frutificar no Senhor e o nosso fruto seja para alimentar outras vidas, outras pessoas, né? E não quebrarmos com facilidade. Às vezes situações acontecem para você abençoar a vida de outras pessoas. Às vezes uma doença acontece para você ajudar pessoas que passaram por essa doença. Eu já passei por doença de ansiedade, toque, né? Existe aí toque religioso, o meu não era religioso, mas era um tipo de toque. Inclusive, se você quer que eu grave um vídeo falando sobre toque religioso, comenta aqui embaixo que eu vou gravar com todo prazer. Mas, enfim, eu já passei por determinadas doenças que me permitem que eu testemunhe na vida de outras pessoas e ajude outras pessoas. Talvez você esteja passando por um câncer, você vai saber a dor que é ter um câncer e vai ajudar pessoas que estão passando por essa tribulação, né? O nosso fruto, a gente tem que pensar que uma árvore ela dá frutos, mas ela não dá frutos para comer do próprio fruto. Ela dá frutos para aquele fruto alimentar a vida de outra pessoa, né? Talvez você esteja passando por esse momento de tribulação que seja um momento tão difícil, um momento que você não vê saída, mas eu tenho certeza que Deus está com você nesse momento. Sabe por quê? Porque Jesus estava dormindo no barco, enquanto os discípulos estavam sendo assolados pela tempestade. E Jesus ele está dormindo no seu barco. Porque Deus estava com Daniel enquanto ele estava passando pela cova dos leões. Era porque Jesus estava com Sadraque, Mesaque e Abidnego. Quando eles entraram na fornalha, eles entraram na prova, mas a prova não os consumiu. Só consumiu uma coisa, consumiu as amarras, né? O fogo consumiu as amarras de Sadraque, Mesaque e Abidnego. E talvez a gente esteja pensando aqui, o que a tribulação pode consumir na minha vida? Talvez ela consuma as suas amarras. Sabe o que são suas amarras? São os seus pecados que você tem escondido aí dentro e que te afastam do propósito de ver uma vida mais próxima de Deus. Talvez essas sejam as suas amarras. O que te afasta de viver
uma vida mais próxima de Deus? É a falta de tempo? Quando você passa por uma tribulação, você rapidamente arruma tempo para ficar perto do Senhor. O que tem te impedido de ficar perto de Deus é a falta de prioridade? O que tem te impedido de ficar perto de Deus é a culpa, porque você sempre cai no mesmo pecado e não consegue parar? Quando você precisa dele para resolver uma situação, uma tribulação, você rapidamente larga o pecado e vai aos pés dele. Talvez essa tribulação seja para queimar suas amarras. Talvez ele tenha permitido Satanás tocar na sua vida para que você esteja mais próximo dele. Para que, como ele falou para Pedro, para sua fé não desfalecer, mas quando você se converter, você ajudar outras pessoas, você converter os seus irmãos, você ajudar eles a se aproximarem de Deus. Talvez seja por isso que você esteja passando pela tribulação. Talvez seja por isso que Deus permite o mal na sua vida. Não para que você morra, porque esse mal aí não é para a morte, né? Assim como Jesus falou para Lázaro, ele falou assim, né? Ele falou para Lázaro, não, ele falou na situação de Lázaro, ele mandou uma carta para Marta, irmã de Lázaro, falou assim na carta: isso que Lázaro está passando não é para a morte. Talvez isso aí que você esteja passando, essa tribulação que você esteja passando, não seja para a morte, mas seja para você perseverar no Senhor, para sua fé aumentar. Então, se você gostou desse vídeo, eu peço muito que você deixe seu like e compartilhe para mais pessoas. Nosso canal é pequeno, mas nosso canal precisa crescer para a palavra de Deus alcançar mais vidas. Então, mande para outras pessoas e se inscreva aqui nesse canal para acompanhar todos os nossos conteúdos. Fica com Deus.